Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e é o seguinte, política e negócio tem muito mais a ver do que parece ou a gente pode imaginar. Imposto, leis trabalhistas, regulação, acessos a créditos, burocracias que não são poucas e tudo isso passa por muitas decisões políticas. Eu não entendo absolutamente nada disso, mas eu convidei quem entende. Então hoje a gente recebe o Fernando de Paula, que é diretor corporativo de Relações Governamentais dos Arcos Dourados e presidente da ANR. Muito bem-vindo, querido. Obrigado, Rê. Muito obrigado. Muito chique. Não tinha nem roupa para fazer esse papo. Você imagina eu, também não. Ô, Fê, antes da gente começar, conta um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória de carreira. Conto. Eu comecei a minha vida dentro da área financeira. E foi indo dentro da área financeira. Foi muito bacana toda a minha jornada. Num determinado momento da minha vida, eu tive que fazer uma escolha. Eu fiz uma escolha de me especializar dentro da área financeira, que foi a área tributária. Tá. Já nesse momento, eu participava de muitas entidades e algumas que depois eu acabei voltando a participar. Porque tem uma história dentro, tem uma história paralela dentro da minha carreira. Eu sempre trabalhei na área de alimentos e bebidas. Então, já desde 1996, é esse mundo que eu estou. Com exceção de um ano que eu tive numa indústria de cosméticos, mas é uma história super legal. Eu tenho um carinho enorme por essa empresa. E hoje eles inclusive estão perto de onde eu trabalho. Mas sempre foi alimento e bebida. Então, conforme a carreira foi avançando, eu fui me especializando, e principalmente dentro da área tributária, até eu chegar nesse famoso Arcos Dourados. Né? Um dia, toco meu telefone, recebi um convite, fui, deu tudo certo. Eu estava numa empresa de alimentação, só que era originação, era uma trading indiana. Muito bacana também o trabalho que eles fazem, cresceram, são maravilhosos. E aí chegou o convite da Arcos Dourados para trabalhar na área tributária. Só que depois de 2 anos, e eu já tinha esse trabalho institucional sendo feito, veio o convite para eu ir para a área de relações governamentais. E aí foi muito bacana. Então, fazem 8 anos que eu estou dentro da área, atuando com as entidades, com as associações, né, que fazem representação setorial e tal. E há 3 anos atrás, né, depois de 5 anos mais efetivos dentro da área de relação institucional, veio ali o convite dos meus colegas dentro da ANR para presidir a entidade. Muito legal. Então, é isso. Eu resumo a nossa... É isso. Foi rápido. Esse período dentro da Arcos Dourados, já estou indo aí para o 12º ano, mas é alimento e bebida. Muito bom. O som tá bom? O som dele? Tá? Então, beleza. Ô, Fê, me conta a primeira coisa. Arcos Dourados é a empresa que cuida das lojas McDonald's América Latina? América Latina. Arcos Dourados ela é responsável pela operação da marca McDonald's na América Latina. Tem alguns outros países no Centro-América que não estão debaixo da responsabilidade, mas a Arcos Dourados é um master franqueado, né, que se conecta diretamente ao McDonald's Corporation, nos Estados Unidos, Chicago, e é responsável por mais de 2.000 e tantos restaurantes na América Latina, do México até a Argentina, né, incluindo o Brasil, que é o maior mercado da Arcos Dourados. E debaixo da Arcos Dourados nós temos os nossos subfranqueados,
São os outros franqueados que estão, inclusive, desde antes da Arcos Dourados. Desde antes da Arcos Dourados surgir, e são franqueados de mais de 30 anos, enfim, franqueados com 40 anos, né? Quando a marca chegou no Rio de Janeiro. Então, e é o caso do nosso presidente atual, Rogério Barreira, que tem 40 anos de marca no Brasil. Que demais. Eu imagino que seja muito interessante trabalhar numa corporação tão famosa, né? Tão mundialmente famosa e tão grande. É legal. É bacana. Tem assim, tem os upsides, né? Poxa, tem desafios. Legal, mas tem uma responsabilidade gigantesca, Rê, porque Sim. imagina que para nós qualquer, principalmente na minha área, né? Qualquer dano à marca é um dano mortal, porque no final do dia nós estamos aqui operando a marca, nós não somos donos da marca. Sim. Tá? Então nós temos uma responsabilidade em dobro para cuidar. Para as duas pontas, né? Para as duas pontas, né? Então é muito legal. Assim, abre portas, é verdade, mas traz um peso da responsabilidade de você lidar com uma marca que é poderosíssima, com quase 60 mil pessoas diretamente conectadas, que trabalham nos restaurantes ou estão nos nossos escritórios. Imagina, 60 mil pessoas. É um banco enorme, é uma instituição muito grande. Sim. Né? E aonde você vai, você é reconhecido, o Fernando do McDonald's, é o fulano do McDonald's e vai. Né? Inclusive temos um plano, né, que a gente falou de fazer o pacote para casamentos, McDonald's nas pistas de dança. A gente falou isso no evento, vamos fazer isso acontecer. Você sabe que já aconteceu com um famoso amigo nosso Sim. em comum, né? Então, vamos transformar em produto. Transformar em produto, exatamente. Ô Fê, agora me conta um negócio. Algum tempo atrás viralizaram alguns vídeos de algumas pessoas falando que os combos do Mac são vendidos casados dessa forma porque isso é uma forma de mitigar ou de reduzir a parte tributária. Isso realmente é um fato? Veja, todo negócio de restaurante trabalha exatamente da mesma forma. Uhum. O McDonald's não trabalha distinto. Sim. Sim. Então, eu não vou falar que é injusto, mas é inapropriado colocar que os pesos, na hora de você fazer preço de produto, é só constituído desta maneira pelo McDonald's. Não. Toda a indústria, nossa indústria, a indústria de alimentação, trabalha na formatação de preço da mesma maneira. E assim, igual para o McDonald's, igual para qualquer outro restaurante, uma churrascaria, uma pizzaria, uma hamburgueria, todo mundo trabalha igual. Não tem nada diferente. Não é uau, nossa, disruptivo. Não, é igualzinho. E eu fico super confortável de falar sobre isso, porque eu tenho meus colegas que trabalham em outros restaurantes, e esse contato com o mundo do restaurante fora, os muros da Arcos Dourados, trouxe para mim essa visibilidade que talvez se eu estivesse lá dentro talvez eu não teria. Mas não, todo mundo é igual, é igualzinho. Não, e a gente não está falando em momento nenhum de criar alternativas fora da lei, né? São encontrar caminhos legais. Sim. Com estratégias fiscais para o negócio performar melhor. Claro. E tem que ser assim. E é assim qualquer negócio. Se você for numa indústria extrativista de aço, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Se você for na indústria têxtil, é a mesma coisa. Não existe diferença nenhuma. Esse é aquele peso que eu falo para você da responsabilidade que nós temos como marca. Sim. Mas em termos de estratégia, de estrutura, de preços, estrutura tributária, todos os negócios buscam as suas eficiências. E as indústrias acabam convergindo para os mesmos lugares. Seria muita pretensão, eu falo até certa arrogância, trazer para a indústria líder, né, para a marca líder, que fosse o prêt-à-porter de qualquer estrutura tributária ou organizacional,
trazer para nós. Não, as ideias vão vertendo, elas vão se juntando com outras e aí emerge uma outra estrutura que pode ser mais eficiente. Mas fato, todo mercado tem a sua estrutura melhor organizada que traz mais eficiência. É igual. Então, tem a do mundo da alimentação, tem a da indústria da alimentação, tem a do aço, do vestuário, do calçado, qualquer uma, dos serviços. Então, essas eficiências são necessárias para a sobrevivência dos negócios. E quanto mais eficiente você vai buscando outras formas de fazer negócios mais eficiente, e essa é a beleza do mundo, da parte do mundo corporativo, né? Que você vai emergindo novas maneiras de fazer negócio, e está super certo. Se nós não fizéssemos isso, nós teríamos talvez assim que ficar limitados em algumas áreas. Então é por isso que e assim é normal, tem que ser. Sim. E para eu amei esse termo eficiência tributária. Isso é um olhar que assim as grandes corporações têm muito mais facilidade. Agora, esquecendo a sua cadeira Arcos Dourados, que tem muito mais grana para pagar bons profissionais, isso que eu quero dizer. Agora, quando a gente esquece a cadeira Arcos Dourados, a cadeira de ANR, quais são os olhares ou quais são os pontos que é fundamental empresários estarem atentos justamente para conseguirem trazer eficiência tributária para dentro dos negócios? Eu acho assim, primeiro, como eu te disse agora anteriormente, eu não acredito mais, e faz tempo isso, de que as grandes inovações venham das grandes empresas. Eu acredito muito que o empresário, o empreendedor, aquele médio, ele tem que ser mais ousado. Uhum. E essa ousadia, pensa fora da caixa. Então, quando você tem a ousadia, você pensa fora da caixa, emergem coisas muito legais. E que, às vezes, uma grande corporação está pensando, poxa, mas talvez isso vai me trazer um risco. Você tem mais travas também, né? Você tem mais travas. Será que isso vai ser legal para mim? Será que não? Mas o outro não, ele tem que ser mais eficiente. Então, a grande companhia pode ter eficiências com supply chain, eficiências com pessoas, ter contratos maiores, com mais longo prazo, e aí ele tem um preço melhor. Uhum. O médio e o pequeno não tem. E como que ele faz? Ele tem que ser mais criativo, ele tem que ser mais inteligente. É por aí que eu digo para você, creio que isso emerge desse outro mundo, desse outro espaço. Olhando para o nosso setor, e para o setor de alimentação, fora do lar, eu vejo que a primeira busca de eficiência no nosso dia a dia, é na operação. Assim, olhar para a operação, como que funciona o teu restaurante, como que você está treinando as suas pessoas e como você está cuidando dessas pessoas no dia a dia. Esse, para mim, é o que está no topo das observações que eu poderia dar para alguém. Você vai abrir um negócio de alimentação, como que você vai operar? Você sabe o que você vai fazer? Você sabe que produto você quer entregar? Sabe que experiência que você quer dar para o teu consumidor, para o teu cliente? Esse, para mim, está no primeiro nível. Porque nada vai substituir duas coisas na alimentação: o sabor, o atendimento e a operação. Uhum. A combinação desses três, quando eles estão juntos, é imbatível. Aí não vai ter ineficiência tributária ou eficiência tributária que resolve. Não vai ter. Mas você pode ter o que você quiser lá que não vai resolver. Mas, normalmente, essa é uma realidade que a gente vê muito, né? As pessoas estão justamente aí. Eles se preocupam com o sabor, eles se preocupam com a experiência. Vamos falar que a equipe não é nossa grande aptidão, né? A gente reclama que não tem gente para contratar, mas a gente está em dívida bem antes. E essa parte financeira, a parte chata.
né, tributária, financeira, contábil, as pessoas acabam deixando de lado ou de fato entendem muito pouco Sim. na hora que elas falam vou entrar nesse mercado, né? Eu fui um exemplo clássico disso também. E depois fui entender que não era negociável. Eu precisava estar em contato com o contador, eu precisava entender minimamente daquilo. E aí, qual dica que você é um especialista nisso, fala, não sei se o enquadramento fiscal na hora da escolha da abertura da empresa, quais são os pontos assim fundamentais, fala, não abra nada sem olhar para isso, sem minimamente ter esse conhecimento. É chave o que você falou. E também é verdade que alguns deixam para um segundo momento. Ou quando o pau come, fala agora... Ou quando agora, pô, explodiu uma bomba, deu tudo errado e agora eu tenho que consertar. Existem caminhos onde você pode se apoiar. E aqui eu vou colocar o meu chapelão, né, um sombreiro, porque é um sombreiro institucional. Sim. Poxa, as entidades estão aí para te dar o melhor caminho. Sim. Não falha. Eu falo isso sobre a ANR, eu falo isso sobre a BF. Todas elas têm canais que te colocam nas mãos dos melhores profissionais sérios, que vão te dar o melhor caminho. Então, você vai abrir um negócio, você sabe que tem uma entidade ali que são poderosas no sentido de ter conteúdo, procura a entidade. É ganhar proximidade com essa... Porque a entidade tem... Eu falo isso porque eu conheço. Tem um profissional, tem profissionais, tem lugares aonde vai te dar o melhor caminho. Ah, mas eu conheço, tenho o advogado, o amigo, o contador e tudo mais. Pô, vale, é uma relação de confiança. Sim. Mas não deixa de consultar a entidade. Porque lá tem o especialista naquele setor. Vai dizer exatamente, vai responder a pergunta que a indicação que você fez. Qual que é o melhor enquadramento? Qual que é o melhor caminho para esse tamanho de negócio, para o lugar onde eu estou? Será que aqui começo do simples, espero passar, faço MEI agora, eu junto com a física, mas eu já tenho uma outra, eu quero fazer prestação de serviço, mas eu não quero aquilo. Então, todos esses caminhos a entidade te esclarece. E talvez depois você vai lá e fique com o teu contador, mas vá já esclarecido, vá já aberto, vá com o caminho aberto. Então, as entidades têm essa possibilidade de não deixar ficar fragilizado, não deixar virar uma bomba, não deixar depois virar um tsunami na tua vida, aí depois está tudo terra arrasada. E isso vale para as questões tributárias, as societárias, né, na abertura, as tributárias e as trabalhistas. Pô, pago gorjeta? Não pago gorjeta? E aí? Sim, como, né? Quais são as regras? Quais como as funciona regras? Melhor? Como que funciona melhor e tudo mais. Então, isso tira... Aonde entra o sindicato? Aonde entra o sindicato, exatamente. E as entidades que não têm ali muito esse papel do sindicato, mas conhecem todas as regras, o que funciona. Recentemente, eu estava voltando para casa e chegou uma mensagem da advogada da nossa querida NR. Fernando, você sabe sobre tal assunto? Eu... Não sabia. Não sabia. Não tem como. Falei, não sei. E foi legal, porque depois surgiram outras informações. Mas veja que nesse campo, depois de tantos anos aí militando, ainda tem espaço. E a entidade foi lá e deu a resposta para o associado. Era um associado que estava consultando a entidade, entrou no chat, perguntou. A pergunta chegou até a mim, né? Que, em tese, não tenho conhecimento de tudo, mas, poxa, Fernando, você sabe disso? Não sei. Não sei. Fomos pesquisando, demos uma resposta adequada para o associado. E, de fato, eu nem sei se era um associado, era alguém indo na NR e fazendo uma consulta. E, poxa, a gente dá a resposta com o maior prazer. Então, para mim, esse caminho é fantástico. Te blinda. Eu estar perto, né? Também você perto. tem o que consultar e quem consultar. Gente, está polar ártico esse ar-condicionado, não dá. Depois, nossa, eu tô com a mãozinha gelada. Tá com a mãozinha gelada? Quer beber vinho? Tô, acho que eu vim no ritmo, né? Tá quentinho. Tô quentinho. Quer casaco? Não.
Você quer meu blazer ali? Não, que tava. Aqui. Antes estava confortável, eu acho que ficou mais gelado. Bom, agora me conta um negócio. O que significa ser diretor corporativo de relações governamentais? Que eu achei chiquíssimo isso. Meu Deus. Vamos lá. O que é ser é assim. Eu não imaginava o que seria. Eu acho que essa é a primeira resposta, né? Eu não imaginava. O mundo corporativo, o mundo político, né? Que é onde eu trabalho, pode não parecer, mas tem tudo a ver com o nosso dia a dia de negócio. Então, assim, colocar o último trabalho, eu acho que ele traz eu creio que ele apresenta exatamente o tamanho do que é isso, que é chique. Pô, você é chique. É chique e nós tivemos, e eu tive trabalhando durante a reforma tributária. Eu ia chegar lá. Isso. Então, a gente reserva um capítulo aí para falar da reforma. E eu estive trabalhando na reforma. Como que se transforma esse chique naquela responsabilidade que eu falei? É num momento como esse. Então, nós temos uma mudança grande no sistema tributário todo, e aí você se vê presidente da entidade, de uma das entidades, tem outras, a gente sabe, mas presidente de uma entidade grande, tem lá vários, e você está diretor de uma empresa que é a maior na alimentação fora do domicílio, e aí? Então você tem que trabalhar nisso e você vê o tamanho do peso que é estar liderando uma área dessa dentro de uma empresa com esse tamanho, com esse nome. O seu papel é basicamente articular politicamente, cuidando dos interesses do segmento ou da empresa? Ou da empresa, exato. Tá. É exatamente isso. Mas de que maneira? Como que nós fazemos isso? E você me perguntar, Fernando, qual área? Qual área? Tributária? Não, tributária é uma delas. Tá. Mas imagine que nós temos políticas públicas que são propostas pelos os governos, tá. Seja o governo municipal, estadual ou federal, e tem política pública que é proposta por nós, pelo setor privado. Então vamos imaginar aqui uma que está sendo muito, muito trabalhada nesses dias. Existe uma proposta de você proibir pedido mínimo no delivery. Tá. Por que proibir o pedido mínimo? Porque você tem um pedido mínimo e se a pessoa quiser pedir uma latinha de Coca-Cola, ela poderia pedir. Só que imagina como que iria acontecer, o que vai acontecer dentro dos restaurantes se você ficar pedindo uma latinha de Coca-Cola. Eu falei, o seu gasto de tempo e operacional é o mesmo para vender um pedido de 5 ou de 6, 7 itens, exatamente. A mesma coisa o custo da entrega. Sim. Então, quando o legislador aparece com uma proposta dessa, apresenta uma proposta dessa, o nosso papel é correr a ele e dizer, olha, senhor legislador, esse é um tema que não vai funcionar. Então, o nosso papel é servir de interlocução entre o poder público e a iniciativa privada. Esse é o dia a dia. E serve tanto como eu te falei, tanto para aquilo que a gente recebe de propostas deles, como nós também nos propor. E imagine esse cenário dentro da pandemia. Fecha restaurante, abre restaurante, pode o delivery, Sim. não pode o delivery, vai até meia-noite. E tudo isso negociado... Plastifica tudo, não plastifica tudo. Bota a luva, tira a luva. Tira a luva, bota a máscara, tira a máscara, coloca acrílico, tira acrílico, funciona até tal horário. Essa interlocução é o meu trabalho. Tá. Para qualquer tema, seja tema trabalhista, acontece. Tanto de proposta deles quanto propostas nossas. Temas e que, às vezes, tem pauta positiva. Então, qual que é uma pauta positiva? Vamos fazer uma ação, vamos propor uma ação para o governo para nós pegarmos. Eu vou pegar um caso concreto. Temos pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e nós temos vagas de trabalho, posições de trabalho na iniciativa privada. Vamos juntar essas duas coisas e tirar as pessoas da rua?
Poxa, essa é uma pauta que juntou os dois interesses, mas foi uma pauta que partiu da iniciativa privada. Perfeito. Então, esse é o dia a dia. É o dia a dia de fazer essa interlocução. Né? Seja uma pauta positiva, seja um tema tributário, um tema trabalhista, e os regulatórios. Então, imagina quanto tempo a gente tem de dedicação para pauta regulatória em restaurante. É uma maravilha. Pô, recentemente, sal, sódio, quantidade de sal, as novas sanitárias, com as vigilâncias sanitárias, né? Tem um trabalho gigantesco já feito de décadas dentro da ANR, junto com as vigilâncias sanitárias. É trabalho de organizar entre o poder público e a iniciativa privada para ter ali um padrão de qualidade. E esse é uma dos nossos dias a dias. Hein? Tá. E uma coisa que eu queria te ouvir, que assim, como as decisões políticas impactam o dia a dia do empreendedor? Porque às vezes quem está lá não tem noção de como essas coisas acontecem e que são camadas, né? São ondas, vão chegando. Isso. Então, queria ouvir o seu ponto de vista. Rê, eu tenho um hábito, e isso já tem pelo menos 8 anos. Antes eu achava que era pouco. E depois eu fui para um lado. O que eu faço todo dia? Todo dia de manhã. Acordo. E vou ler jornal. Tá. Eu leio 5 jornais. De manhã. Ah, você lê ele inteiro? Não. O esporte não vai, cultura não vai. Mas, editoriais, eu já sei quem que eu quero ler a essa altura do campeonato. Sim. Eu busco aqueles que eu quero ler. Vou nas notas, política, economia e tudo mais. Leio 5 jornais todo dia. Isso é um padrão que eu estabeleci para mim, para eu poder me conectar com tudo aquilo que eu não consigo. Tá. E por que eu faço isso? Porque eu tenho que transmitir para dentro do negócio e para dentro da entidade aquilo que vai exatamente ocorrer no que você está me perguntando. Porque todo dia pode existir uma ação política que vai tocar o nosso negócio. Tem tudo a ver. Tá. Não tem nenhum aspecto do seu negócio que um dia não pode ser tocado por uma ação política. Pode ser uma ação regulatória. Então, alguém pode chegar e dizer, olha, para os alimentos preparados tal, vai ter menos quantidade de sódio. Você vai alterar no teu sabor, vai alterar na experiência do teu cliente. Se o produto XYZ vai pagar mais ou menos imposto, vai alterar o teu negócio. Vai alterar seu preço, vai alterar sua ficha técnica, que vai alterar sua margem. Exatamente. Ou empregado, tem uma discussão agora sobre o descanso quinzenal feminino, obrigatoriedade, né? Não está afetando os negócios? Foi uma ação política que determinou. Então, a conexão entre o mundo político com o mundo dos negócios é todo dia. E eu acredito que todos não precisam fazer como eu, ser um maluco de acordar às 5 horas da manhã para ler o jornal, mas devem de estar conectados, devem de buscar essa informação, porque todo dia pode ter uma implicação para o teu negócio. As nossas escolhas, seja por ideologia, seja por as suas preferências, aquilo que você tem como parte da tua vida, que você acredita, das suas crenças, obviamente interferem. Se você tem escolhas políticas, elas vão acabar interferindo no dia a dia dos seus negócios. Mas eles são indissociáveis. Todo dia. Então, legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta de $1 milhão, porque tem uma frase que eu desgosto bastante, que é, porque empreender no Brasil é muito difícil. Eu vou te falar porque que eu desgosto dela. Porque não que seja fácil, mas eu não acho que é fácil em lugar nenhum. E, para além disso, eu escolhi abrir o meu negócio no Brasil. Eu não abri o meu negócio na Holanda e, de repente, vim parar aqui. Né? Eu escolhi abrir o meu negócio no Brasil. Eu posso dizer, eu não estudei o suficiente para entender a complexidade de abrir um negócio no Brasil e estou arrependida.
Mas só ficar jogando essa frase para cima me incomoda bastante. E a gente tem feito alguns trabalhos no Foodness com pessoas de Portugal, com pessoas da Espanha, e a gente tem visto que a coisa também não é bolinho. Eles, por exemplo, em Portugal, o valor de imposto que eles pagam imposto para retirada de divisão de lucro, coisa que a gente não paga aqui. Exato. Então, eu queria a sua visão, assim, o empreender no Brasil é realmente muito mais difícil ou como é complexo entender, as pessoas ignoram isso e depois que são afogadas pelas leis que já existiam, se sentem prejudicadas? Olha, a tua pergunta é uma provocação. É isso. Porque eu acho que eu creio que existem as regras. As regras estão postas. E ela não é diferente para a Renata, para o Fernando, para quem quer que seja. Perfeito. Não é isso. E existem regras aqui, existem regras nos outros lugares, outros países. E quando você compara, você pode comparar com as regras de outros países, aqui pode ser melhor, aqui pode ser pior, mas depende de qual perspectiva você está tomando, Rê. Sim. Então, outra coisa é que cada esporte tem uma regra, né? Sim. Que esporte você escolheu jogar? Você pode escolher jogar. Ó, e, obviamente, pensa assim, se a gente joga futebol, pô, se desse para poder meter a mão na bola, não seria legal? Pô, mas aí não seria futebol. Então, às vezes, eu acredito um pouco que querer mudar muito a regra do jogo também tem um pouco nessa. Pô, dá para meter a mão na bola? Às vezes o pessoal mete a mão na bola, mete lá, faz os seus pênaltis. Então, eu creio que não acredito que nós sejamos mais ou menos piores. O ambiente de negócio não é mais ou menos pior. O que eu acredito, e assim, não quero filosofar muito nisso, mas assim, é porque é muito mais do meu mundo, né? Sim, sim. Nós, desde os anos 90, nós estamos buscando ser um novo país, uma nova sociedade. Né? E meio que de um jeito ou de outro, nós estamos conseguindo reformar as nossas instituições, as nossas regras. A gente teve reforma trabalhista, teve reforma previdenciária, teve reforma agora tributária. Então, a gente tá mexendo no nosso caldo. Nós estamos fazendo regras diferentes e melhores. Nós herdamos muita coisa dos anos 50. Sim. Por exemplo, a nossa regra tributária aqui, a gente falava de reforma tributária há 30 anos. Mas não acontecia. Não acontecia. E aconteceu agora. A gente pode conversar por que aconteceu agora, mas não é só isso. Então, eu acredito muito que nós estamos reformando as nossas regras. Então, faz parte um pouco dessa reclamação de dizer que as regras não... que aqui é mais difícil, porque nós estamos atrasados um pouco na reforma das nossas regras. Sim. Nós estamos atrasados, estamos paradinho aí. A gente pode colocar isso aí, essa conta nas costas de cada um. Mas de uma pouca evolução em relação às regras. As regras. Porque nós tardiamente entramos em alguns ciclos. E a gente também tem que entender onde nós estamos no planeta, né? Nós estamos aqui na América do Sul, nós estamos isolados da maior potência mundial, estamos isolados do velho mundo, nós estamos, né, na Europa. A gente está aqui, gente. Não adianta, a gente está aqui mesmo. Nós vamos reconhecer onde nós estamos. Estamos aqui, tem uma floresta enorme aqui em cima, a gente está aqui embaixo. Então, não vamos também olhar que a gente precisa fazer essas mudanças. Então, apenas falar não traz solução. Mas eu acredito que as regras estão aí, ela é igual para todo mundo. Nós temos um espaço para reformar essas regras todas e isso está acontecendo. Então, a reforma tributária é a última que veio. Eu acho que vem mais. Eu espero também. Acho que é a parte boa do jogo, né?
E quanto mais envolvidos os empresários, ou quanto mais perto das instituições, por exemplo, fica mais fácil de fortalecer os pedidos para as entidades políticas. Claro, mas você não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quanto mais participativo e mais próximos das entidades, as entidades ficam mais fortes. Toda entidade tem um espaço de escuta, seja para o pequeno, para o médio, para o grande, gigante, enorme. Todos eles têm espaço. E você vai, e se você for partícipe, você tem voz. Eu tenho na diretoria da NR, tenho lá diretores que têm 2, 3 restaurantes. E eu estou lá representando um que tem mais de 1.000. E participamos de forma igual. E quanto mais próximo, melhor. E as entidades ficam mais fortes. E aí vão à frente e vão tratando. Tem outras entidades que são bárbaras, maravilhosas. E com voz ativa. Vai lá, cobra o seu deputado, cobra o seu senador, cobra o seu governador, cobra o prefeito da cidade. Não pode ter refresco. Muito pelo contrário. Quanto mais próximo, mais cobrando, melhor nós vamos ficar. Sim, quanto também mais próximos os operadores e também os pequenos e médios, né, que têm um volume muito grande. Sim. Eles estão mais perto das instituições, mas eles vão entender que esse é um grande ganho também, né? É um ganha-ganha. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tem que estar perto. Muito bom. Contem com a gente também no Foodness para usar o clube. O Fernando já vai fazer um relatório lá uma vez por mês, mas estamos super abertos para fazer essa interlocução também. E aí, vamos falar de reforma. Vamos primeiro na trabalhista, que já aconteceu algumas coisas. Quais foram os ganhos que você acompanhou e se tem mais alguma coisa que você vê vindo por aí? Depois a gente ainda entra na tributária. Vamos. Olha, a trabalhista, ela foi uma quebra ali, né? Uhum. Nós vivemos nós temos ainda uma sociedade que ela é protetora do trabalhador, e alguns podem pensar assim, mas você não acha que protege demais? E aí eu pergunto, mas e se não tivesse essas proteções, como é que seria? Tem que entender de onde veio, né? Exato. Nós temos regras trabalhistas antigas? Temos. Bom, claro que tem. Dos anos 50, 40. As principais, vamos lembrar, era Getúlio Vargas, né? Uhum. Independente do que ele o que ser, o que foi, gente, as regras é daquela época. Se enquadram na sociedade presente naquela época. A mesma coisa que eu falo sobre sobre outras legislações que nós temos, que são de 40 anos, da década de 40. Sem levantar polêmica, mas, por exemplo, as nossas regras para a legislação penal é do tempo que o cara invadia o vizinho para roubar galinha. Uhum. E você trata com aquela mesma regra hoje o cara que está andando armado na rua. Tem que ter uma regra diferente. Não sou punitivista, não. Acho que tem um monte de coisa. Eu estou dizendo que aquela regra lá foi feita com aquela sociedade, com aquele olho, e a sociedade hoje é outro, e a gente está querendo, sabe? É a mesma coisa a gente querer colocar o controle, usar o controle do Atari no PlayStation. Não vai rolar. Sim. É isso. A regra trabalhista valia a mesma coisa. Acho que tiveram super avanços. Super avanços. Para o nosso setor, trabalho intermitente. Está aí, a regra está aí, está para ser usada. E por quê? Porque eu acho que ela é super adaptada ao nosso negócio de alimentação. Você vai lá, o cara pode trabalhar 3, 4, 5 horas, tudo combinado. Acho que isso é muito legal. Foi um avanço importante. Outro avanço foi que os acordos entre sindicato patronal e sindicato laboral eles prevalecem sobre a lei. Então, vamos imaginar, tem uma lei que diz assim, essa canequinha é azul. Tá. Aí o legislador, os sindicatos dizem, não, ela é vermelha. E ela passa a ser vermelha a partir daquele momento. Tá. Então,
esse que é o famoso, o acordado sobre o legislado, para mim é melhor. Por quê? As legislações não vão conseguir cobrir todas as áreas, todas as indústrias, todos os ramos de negócio. Com características muito distintas. Muito distinta. É a mesma coisa que você colocar uma regra para quem está na mineração ou lá na extração de petróleo da pessoa que trabalha numa metrópole como São Paulo. Não casa. Então, essas características mais pormenorizadas tinha que ter uma liberdade negocial. Então, essas duas, para mim, foram disruptivas. Teve outras, mas para mim foram as que para mim impactaram melhor e que eu acredito que hoje dá um ambiente de trabalho melhor. E no trabalho intermitente, vocês já conseguiram implantar ou vocês veem bons resultados? Olha, vou falar pelo setor. Tá. O setor, sim, tem vários empreendedores que já trabalham com trabalho intermitente. E eu acredito que vai progredir mais sobre essa regra. Porque ela também é jovem, né? Então... Também estão aprendendo a como usar. Como usar, exato. Também é jovem. Eu acho que tem um lado... uma falha nossa do lado do empreendedor que é acompanhar pouco. E aí conhece pouco e demora para usar, ou também não entende direito e aí não está fazendo uso dela. Tem uma regra que a gente pode usar, que é um benefício para o empresário, por exemplo, que a gente usa muito pouco ou muito mal, especialmente pequenos, que é o tempo de experiência. Sim. O tempo de experiência é um benefício. Só que o pequeno, ele não acompanha, ele não faz, não tem na agenda dele, por exemplo, a data que teria que ser o desligamento para não incidir nenhum tipo de multa. Isso. E eu vou empurrando com a barriga, porque não tem quem botar no lugar, etc. Então, a gente não usa isso a nosso favor. Verdade. Né? Então, acho que esse entendimento e o fazer as pazes com as coisas que são teoricamente chatas também ajuda. A gente usar melhor o que tem um monte de coisa para evoluir, né? Ainda vai ter, com certeza, mas o que já é melhor a gente fazer um melhor uso, né? É isso. E agora vamos de reforma trabalhista. Essa é uma pauta assim, tributária. Reforma tributária. Então, vamos. Agora vamos de reforma tributária, que é o seguinte, até já falei com o Fernando, a gente se comprometeu a também servir de veículo para vocês. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho super dedicado dentro da ANR para explicar para as pessoas como funciona e quais são os ganhos, como a gente deve operar. Também o Foodness está super à disposição, mas eu queria que você contasse um pouco do que vem por aí. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque tem uma disrupção forte dentro desse negócio chamado reforma tributária para o nosso setor. Para o país vai ser um absurdo. Assim, para mim, eu tenho um colega, ele é cientista político. E logo que começou essa discussão já na eleição de 22, aí eu perguntava para ele, o que você acha? Ele falou exatamente assim, se eu fizer um prognóstico, a minha grande chance de erro é enorme, porque eu venho errando há 30 anos. Toda vez que eu achei que ia, não foi. Eu falei, o que você acha agora? Ele falou assim, não vou responder para você. E não respondeu. E ele, óbvio, ele vai, a gente se fala com regularidade. Eu também achei que não ia acontecer. Mas, quando a gente vamos lá para cima e olha para a necessidade, foi. E acabou acontecendo. Vai ser uma quebra de muitos paradigmas nossos. Primeiro, eu não imaginava que nós iríamos ter uma tributação igual para todos os estados. Então, você imagina para um negócio como o da Arcos, ter uma tributação e um modelo tributário igual para todos os estados. Porque o que nós temos hoje? Cada estado tem lá um percentual diferente. Nós temos estado que tem ICMS de 5 e ICMS de 2. Então, você tem um custo num estado e outro custo no outro. Uma gestão maluca, né? Isso sem falar nos outros penduricários tributários, como tem substituição tributária, o custo que chega
Um é você pode tomar crédito, no outro você não pode tomar crédito. Num você tem que pagar o imposto que chega no estado, no outro é o teu fornecedor que paga. É uma bagunça. Né? E dessa bagunça surgiu o termo manicômio tributário. E é verdade, é uma loucura. Então imagina hoje, o que vai acontecer? Esse é o primeiro ponto. Para mim, a primeira disrupção é eu vou pagar igual vendendo no Oiapoque ou no Chuí. Tá. Ponto. Se eu vou vender em Belém, se eu vou vender em Porto Velho, se eu vou vender no Tocantins, Distrito Federal, São Paulo, é igual. Se você quer sair desse estado aqui, você quer abrir um estabelecimento no outro estado, você já sabe a regra. Copia e cola. Copy-paste. É isso aí. E hoje não é. Hoje você tem que ir lá, pagar para alguém, fazer aquela estrutura, perguntar para você, você vai ter que saber quanto que é. Ou você já vai a partir da premissa. Pô, eu não sei como que é a regra lá. Eu sei a regra como é aqui. Eu nem vou lá porque, putz, pode ser tão diferente, eu não sei como é que vai ser. Não. E isso vale para tua venda, como vale para tua compra, para tua construção, para o teu equipamento. Isso, para mim, é a primeira quebra dentro da reforma tributária. E um ganho. E um ganho. Um ganho de planejamento, um ganho de perspectiva. Ponto. Previsibilidade. Previsibilidade, tudo. Esse é o primeiro. Igual em todos os estados. E isso, para mim, já é de arrepiar. Só isso daí, para mim, já seria um ganho enorme. Tá. O que nós temos hoje? Hoje a gente tem uma legislação que você não toma créditos de impostos, principalmente dos impostos dos estaduais, né? Do ICMS. E para os impostos federais, PIS e COFINS, para um produto pode, para outro não pode, para isso, para aquilo, tem alíquota reduzida, tem isso. É inconversável isso. É muito difícil de entender. Muito. Eu só confesso, eu não conheço tudo e não vou conhecer nunca. E graças a Deus a gente não vai precisar mais conhecer isso. Por quê? Porque a regra ficou clara e igual. Os produtos você vai poder tomar crédito de tudo. Se você comprar uma caneta e tiver lá os impostos novos, que é a CBS e o IBS, você vai poder tomar o crédito daquele imposto que está embutido ali. O que significa isso? Poder Significa você pegar a parcela do imposto que está embutido ali naquele preço e você colocar na tua conta tributária. Tá. E hoje isso é uma bagunça. E para quem que vale essa conta? Para aquele que não está no Simples Nacional. Tá. Para aquele que está no Simples Nacional vai ficar tudo igual. Tá, então o Simples Nacional é um recorte que nada muda. Nada muda. Tá. E para todos os demais muda tudo. Tá bom. Então, quem está nos outros regimes precisa ter muita atenção. Vai ter muita atenção. O que eu acho que vai acontecer é que na hora de fazer essas contas, se você observar, talvez num determinado momento, com um determinado faturamento do teu negócio, você vai, putz, não está valendo mais a pena ficar aqui no Simples Nacional, não, eu vou para outra regra. Tá. E aí aí vale a conta. Mas vai ser igual aqui, vai ser igual lá, vai ser igual a colar. Sempre. Sempre igual. Então, essa é outra coisa. O outro ponto que nós discutimos bastante durante a reforma para esse grupo aqui é você poder reduzir, no momento do pagamento do imposto, as taxas de delivery. Tá. A taxa de delivery ficou grande no nosso mundo hoje. Sim. Poxa, só que a gente paga, eles pagam, e é um faturamento deles, não é faturamento nosso. Pô, vamos tirar isso aí. Essa parte aqui que é dele, vamos reduzir, a gente paga aquilo que é da nossa parte. E o outro foi a manutenção das gorjetas. Tá. Né? A redução das gorjetas no pagamento do imposto. E isso também já existia antes, é a parcela que é devida ao profissional que está ali trabalhando, e não tem nada a ver com o faturamento do próprio estabelecimento. Sim. Então, foi mantido as gorjetas, entrou o delivery e entrou o débito e crédito para aquele que está fora do Simples.
E por Real último, e presumido, então. real e presumido. E quem está na alíquota alta do Simples, você acha que já vale a pena começar... Vai fazer uma conta. Por quê? Qual que é a cereja desse bolo? A ideia inicial da reforma tributária é que todo mundo pagasse a mesma alíquota. Tá. Fosse um prestador de serviço ou fosse um vendedor de carro. Então, a Volkswagen iria pagar a mesma coisa que a Foodness. Tão simples quanto isso. Mas não foi assim que acabou. Tá. Acabou que teve setores e setores e houve reduções de alíquota. O que aconteceu conosco? Nós fizemos uma negociação profunda com o governo federal, com o parlamento que nos apoiou, mas muito forte com o governo, e nós vamos ter uma alíquota reduzida da alíquota padrão. Então, a alíquota padrão vai ser X, o setor de alimentação vai pagar menos 40% dessa alíquota. Então, se a alíquota for 20, vai pagar 12, porque é menos 8%, que é menos 40% dessa alíquota. Isso foi uma super negociação, porque eles conseguiram compreender que nós temos uma mão de obra gigantesca dentro do nosso setor, Sim. que é uma parte que não toma crédito e que impacta grande o nosso setor, diferente de alguns outros setores. E isso foi super positivo. Então, se nós olharmos como começamos a discussão da reforma, lá no início de 2023, e como terminou no final de 2024, nesses 2 anos, eu realmente acredito que nós vamos ter um posicionamento tributário bem interessante para ser discutido de agora em diante. Tá. E quando que isso entra em vigor? Nossa! É uma tabela gigante, Tá. mas é quase como uma entrada de um e uma saída suave do outro. Então, tem uma entrada suave, com um período de teste. Primeiro o imposto, que é a contribuição, que é o CBS, depois o IBS, que é o imposto, e aí você vai trocando um pelo outro, você vai ter um período de teste, vai aplicando uns percentuais bem pequenininhos, 1%, 0,5%, vai aplicando, vai trocando, e aí depois tem as datas de corte, e aí quando chegar em 2033, aí trocou de vez. Tá. Então a gente pode dizer que a gente tem uns 7 anos de muita atenção nesses movimentos. Sim, e muita atenção e infelizmente muito gasto. Porque o que vai acontecer? Você vai ter que calcular 2. O atual e o novo. Tá. E o governo sabe Mas disso. eles se sobrepõem, eles se somam ou eles vão sendo abatidos? Eles vão ser abatidos. Tá. Então, aquilo que eu colocar do novo, eu vou testando, mas eu reduzo aquele que eu estou pagando atualmente. Então, isso aqui é realmente para ser um teste. Ele vai para recalibrar alíquotas e tudo mais. O governo foi muito competente nesse sentido, de criar um mecanismo para que você vá testando, e conforme você vai testando, você vai... eles também vão recalibrando e sabendo se está fazendo sentido. Então, esse período vai ser complexo. E aí vai ser complexo para o pequeno, para o médio, para o grande, gigante, para quem quer que seja. Porque o contador vai ter que ter um trabalho adicional. Se antes era fundamental um contador bom, agora então... Muito mais. Né? Muito mais. Vai ser super importante. Mas vai passar. E nós não temos como sociedade não passar por isso. Então, vai passar. Sim, passar. Não, Mas esse período complexo de super atenção. Tá, eu acho que aqui é nosso papel também, né? Tanto Foodness quanto a NR, e a gente quer se botar à disposição disso mesmo, de trazer as informações e discutir, porque não é simples, né? Eu tive lá em Chicago, a gente fez um papo sobre reforma tributária. Sim. Com grandes players, era uma mesa ali que o mais bobo era gigante. Então, é interessante a gente tentar facilitar o entendimento ao máximo, né? E você viu que naquele dia lá surgiu dúvidas, né? E o pessoal, de forma contundente ali, não, isso, aquilo outro. Eu falo, poxa, tem campo para explorar. É daí que surge essas necessidades, como você conversou com o Fernando. Vamos buscar de uma maneira de poder desmistificar algumas coisas. Porque também é verdade, né? Imposto, além de ser um negócio chato de você calcular, chato de pagar, você tem que lidar com isso no teu dia a dia. Não é legal. Sim. Não é legal. Não é. Eu não conheço, eu faço essa brincadeira.
Criança nasce querendo ser bombeiro, criança nasce querendo ser médico, criança... Você já viu alguma criança falar assim, quando eu crescer eu quero trabalhar com imposto? Não, você nunca ouviu isso. Não. Pois é, não vai ouvir. Não vai ouvir. Até o bombeiro tá caído, Até né? o bombeiro Não tá também, muito em alta. o bombeiro também já está meio prejudicado, né? Teve aquele auge lá durante o Village People, mas depois acabou aquilo. Acabou. Né? Não tá muito em alta mais, não né? tá mais, Agora é não tá. influencer, Qualquer outra programador, programador, tudo. gamer. Recentemente, um jornal aqui de São Paulo, grande circulação, contratou uma advogada que ela é especializada em impostos, né? E ela virou colunista. Ela é divertidíssima, eu adoro. Assim, às vezes ela coloca umas piadas assim, tem que ser do meio para entender por que aquela vírgula está ali. Mas é sensacional. E é a primeira vez que eu vejo esse tipo de publicação, sabe? E é uma menina muito bacana, você deve ter admiradores como eu espalhados pelo Brasil inteiro. Como ela chama? Porque é interessante para a galera começar a se interessar, ver uma Esqueci coisa o nome mais dela divertida. aqui, pelo amor de Deus. Depois você me manda e eu coloco no episódio. Isso, coloca lá, por favor. Mas ela é divertida e muito, sim, coloca as coisas muito, muito bem. Gosto de ficar ouvindo ela. Eu acho que esse vai ser nosso desafio, nosso compromisso, Fê. A gente juntar a NR Foodness e trazer essa informação da reforma tributária de uma forma divertida. É isso. Porque pode ser um pouco menos chato. Vamos tentar fazer isso? Dá para ser. Tudo dá para ser menos chato. A gente já faz com comida e bebida que dá uma facilitada. Isso. A gente só chama gente legal. E a gente vai entendendo como fazer esse movimento. Você sabe que eu falo muito isso, né? Que assim, que o meu trabalho sempre era imposto, depois política, né? Não dá para ser mais chato do que esses dois juntos. Né? Então eu tento fazer a coisa leve, porque tem que ser leve. Se defar a sério o tempo todo, pô, você morre. Você morre no sentido de você desiste, né? Você desiste. E eu tenho um colega que é um assessor, né, que trabalha comigo desde sempre, desde o início, e não houve nenhum dia que a gente não se falou. E a gente se fala quase 6 dias por semana, 5. Sábado, domingo, a gente troca uma mensagem e tudo mais. Mas nós tentamos fazer a coisa ser leve. Porque se não for leve, não vai ser legal. Né? Porque o negócio já é carregado mesmo. Sim, falar de imposto, É um troço que não é bacana. Então, vamos fazer isso mesmo, porque as pessoas merecem ter essa condução mais tranquila, mais leve, mais suave, divertida e tudo mais. E menos burocrática, e né? Menos burocrática. O nosso papel é esse, é tentar democratizar a informação e da maneira mais fácil de entender possível. Exatamente. Muito bom. Alguma dica ou recomendação para os empresários que estão ouvindo nessa seara da reforma tributária? Olha, a primeira, se prepare. Não dá para adorar uma pílula nesse momento. Tá? Se prepare. De que maneira? Poxa, vai lá, entenda como você está fazendo. O primeiro momento pode parecer estranho, mas não vai ser tão mais estranho. Porque eu já ouvi críticas, por exemplo, no seguinte sentido: poxa, mas eu acredito que quem está no Simples Nacional vai pagar mais. Não é? Vai pagar mais porque vai vir com mais imposto, mas eu falei, mas não faz sentido o que ele está falando. Não faz, por que não faz sentido? Porque tem você precisa olhar o que vai acontecer com o teu fornecedor. A cadeia produtiva vai impactar também. Você quer ver, por exemplo? Essa discussão nível 2, né? Discussão nível 2. Você quer ver por exemplo? Você compra carne. Pô, carne acabou você ficando numa alíquota chamada 0. E a carne hoje tem imposto. Uhum. Poxa, já deu uma diferença aqui. Outra coisa que vai acontecer: o operador logístico hoje ele coloca imposto em cascata. Enfia mais imposto aqui, o outro enfia mais imposto ali, o outro enfia mais imposto aqui. Como é que vai ser agora? Não vai ter mais imposto cascata. Um vai acreditando. Pô, então quer dizer que ele vai reduzir o custo final dele? Vai. Quanto? Não sei, precisa saber como é que é e tudo mais. Então, essas artificialidades que existem no dia a dia vão mudar a conta. Como tem gente que tem estrutura baseada num determinado estado lá sobre o incentivo fiscal. Ele vai perder aquele incentivo fiscal? Vai.
Só que ele vai ser mais eficiente, porque hoje a coxa de galinha sobe até um estado, paga todo esse frete aqui para voltar para ter uma conta menor de imposto. E se ele vier aqui, essa conta vai ser mais baixa, então talvez ele não precisasse aquela eficiência toda. Então, as coisas vão mudar no seu detalhe. Tá. Então, a primeira coisa, segura, não seja tão reativo. Vamos fazer conta. Pergunta para o teu fornecedor. E o primeiro contato que você tem que ter é com o teu fornecedor. Os seus contratos, comece a olhar os seus contratos. Como é que estão os seus contratos? Que contrato que você tem que é grande? O teu contrato de aluguel? Vai lá, contador, como é que ficou esse contrato de aluguel aqui? Ou a entidade, como é que ficou os contratos de aluguel? Porque isso vai acabar incidindo em toda a cadeia. Toda a cadeia. Do aluguel, IPTU, até o cara que te entrega hortifruti. Isso. Você está dentro do shopping, esse cara do shopping aí, ele está no real, no presumido, ele vai ter que pagar. Como que ficou essa conta para ele? Eu sei, por exemplo, que os aluguéis vão ficar, vão ter uma redução dentro do imposto. Tá. Mas como que isso vai impactar ele lá? O teu locador vai te explicar. Então, tem que ir buscando essas. Então, minha primeira dica, senta, para, respira e pergunta. Entende como você opera hoje. E eu acho que a gente tem também tem que ter essa calma de saber que isso vai acontecer nos próximos 7 anos. Né? Então, a gente tem que estar dedicado e comprometido a investir um tempo da nossa semana ou cada 15 dias para esse assunto, Exatamente. porque esse assunto vai trazer grandes mudanças. Vai. Então, acho que o primeiro lugar é esse. Para, calma, respira. A segunda dica. Reavalie mesmo se você não vai precisar de ter mais alguém ali para cuidar disso, ter uma dedicação maior para você. É um custo? Mas talvez, será que você não vai precisar colocar alguém só para ter uma lupa para você sobre isso? É uma avaliação. Então, outra coisa, várias empresas que operam sistemas também vão criar novos sistemas, novas ferramentas. Então, aquela operação na maquininha, a tua operação dentro do teu restaurante, o seu PDV, o delivery, todo mundo vai mudar. Esse cara é importante. Então, legal sentar com esse cara para entender o que ele vai te entregar. Porque, via de regra, vai reduzir essa complexidade. Não significa necessariamente reduzir o custo. O custo, mas a complexidade vai. Mas o entendimento, sim, né? Vai. Então, essas conversas, para mim, são as primeiras. É o que você deveria fazer agora. Então, a gente tem uma péssima notícia para quem não gosta de burocracia, porque o cara vai ter que se dedicar. Mas uma boa notícia para quem está disposto a isso é que vai ficar mais fácil de entender. Isso. Agora, a boa notícia para todo mundo. Isso vai passar. E Sim. vai acabar. Antes eu falava, olha, a reforma, colocar esse prazo longo de transição, eu falava assim, nossa, é tão longo que dá tempo de desistir. Hoje eu falo, poxa, podia ser menor. Porque daí passava mais rápido. Sim. Mas ok, tá aí. Eu só torço para que não prolongue. A gente está no Brasil, a gente não está na Suíça. Todo mundo sabe isso. Então, assim, amanhã chegar alguém e falar assim, vamos colocar mais um ano, vamos colocar mais para frente. Aí eu acho que essa dor vai começar... Aí começa a ficar desgastante. Desgastante, vai ficar cansativo. Porque 7 anos já é coisa. Eu quero que, do jeito que está aí, termine e tudo mais. Eu, recentemente, conversando internamente na Arcos, eu falei assim, eu talvez não esteja na Arcos Dourados. Não sei, mas o mundo corporativo é isso. Eu não sei se eu vou estar lá para ver, mas que eu vou ficar curioso, eu vou. Eu vou voltar para saber. Eu vou voltar para saber. Eu vou lá bater na porta, se eu não estiver lá, eu vou falar, pessoal, como é que está rolando aí? Vocês podem me contar? Porque, é ver a tua criação funcionando. Né? Sim. Eu já falei, e tem vários amigos que vão estar ali, que são empresários, empreendedores do food. Eu vou lá, eu falo assim, meu amigo, me conta aí, como é que esse negócio está funcionando? Como é que foi? O que ficou melhor? O que ficou pior? O que ficou desconfortável? Muito bem. O meu irmão falou que eu quero
porque eu quero sofrer depois. Né? Falou, pô, se deu errado. Eu falei, se deu errado, eu bato no primeiro e já volto para casa. Não pergunto mais. Não pergunto mais, vou ficar quietinho. Mas você está otimista, Eu pelo sou que eu entendi. super otimista. Tá. Sou super otimista com a reforma. Não entendo. Então, eu acho que a gente faz o compromisso aqui, né, Fê? Que esse é um começo de conversa, não esclarecemos nem um terço, nem um décimo das dúvidas. Também vamos começar a azeitar esse caldo. A gente pode até separar para quem está no simples, para quem está no real, Claro. para quem está no presumido e aproximar esses grupos para a gente deixar mais fluido e mais fácil o entendimento. Claro. E eu vou fazer isso com o maior prazer, porque eu acredito que todos merecem ter esse esclarecimento justo para que aquilo que eu sempre desejei puder acontecer. O empresário está lá, o empresário do restaurante, o empreendedor do restaurante, poxa, que ele vai olhar para a cozinha, que ele vai olhar para a operação dele, que ele vai olhar para a criação dele, fazer um prato, conversar com o fornecedor, ter um ingrediente novo, um sabor novo, olhar para o estabelecimento dele, para ele se dedicar fielmente a isso. E que essa outra parte ela seja menor, mais simples e que não ocupe tanto espaço do dia desse cara como ocupa hoje. Muito bom. É isso. Assim, se isso acontecer, pô, realização total. Muito bem, muito obrigada. Obrigado, Rê. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Usaremos muito o seu conhecimento.